Durante o século XIX, esse engenho ele tinha algo em torno de 250 escravos, pelo tamanho da propriedade. Quanto mais produção vai ter o engenho, maior vai ser a demanda de mão de obra escrava que eles tinham. Então, esses escravos eles vinham oriundos de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. E só para vocês terem ideia do que foi esse tráfico negreiro trazido para Ceará-Mirim, houve uma época em que na margem litorânea do antigo território da nossa cidade, havia um trapiche, um pequeno porto, só para trazer escravizados que vinham trabalhar nesses engenhos. E durante aquele período colonial, algo em torno de 10 mil escravizados no antigo território de Ceará-Mirim, que hoje abrange toda a região do Mato Grande. Eu falo de milhares deles que vieram trabalhar produzindo aqui o açúcar e a riqueza que tem nos casarões e nas igrejas coloniais. É sempre importante a gente lembrar que todo o centro histórico tem sim a força do tráfico negreiro. Tem alguém que lutou, tem alguém que trabalhou para manter a elite sempre no seu poder. Na verdade, em 1888 já existiam pelo menos outras 4 leis que proibiam a vinda de novos escravos para o Brasil e acabavam com essa coisa de que filho de escravo, escravo era. Porém, mesmo com toda a pressão externa, o Brasil ainda foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Sumam da minha fazenda, seus negros infelizes! Sumam! Sumam daqui! E saíram correndo e a festa foi grande. Por que a festa foi grande? Porque muitos não sabiam nem como era o outro lado da estrada. E eles saíram aqui dentro das matas, correndo, em procura da liberdade, porque já não tinham mais a corrente nos pés. Bolas de ferro de 100 kg nos pés, não tinham mais correntes e nem ataduras que prendesse mais eles da liberdade. Quando a gente fala da prisão, não era a prisão dentro da senzala, era a prisão da corrente propriamente dita, de você, além de estar preso dentro da senzala, ser acorrentado para não sair para canto nenhum. Então, quando esse símbolo aqui, quando ele faz isso e puxa, eles saem correndo e nunca mais quiseram voltar. O curioso é que, mesmo sabendo desse sofrimento todo, não há qualquer registro de um único padre que tenha se oposto à escravidão. E no caso de Ceará-Mirim, não dá nem para dizer que não sabia o que acontecia nas fazendas, porque a igreja matriz é tão imponente que dá vista a todos os engenhos. É considerada o maior templo católico do estado. Há quem diga na cidade que ela foi construída exatamente para vigiá-los. É duro dizer isso, mas eu acho que naquele tempo nem a igreja viu os escravos como gente, como ser humano mesmo. E eu digo isso não é nem pela negligência dela aqui em Ceará-Mirim. É que existiam bulas do Papa autorizando Portugal a escravizar quem não fosse cristão. E parece que essa forma desumana, ela continuou mesmo depois que os escravos ganharam a liberdade, tanto por parte da igreja como também por parte do Estado. A partir de 1888, a cidade ela começa a ter um boom de ver a desigualdade aumentar drasticamente, porque os escravizados viviam presos em senzalas. Quando eles foram libertos, a maioria deles procuraram a área urbana e formaram assim os núcleos de favelas. Como eles não tinham para onde ir, muitos se aglomeraram em torno da ferrovia que estava começando a ser construída na cidade e nas áreas periféricas. E não tiveram garantia nenhuma. O escravizado foi liberto. Mas é importante lembrar que não foi dado a ele nenhum tipo de indenização pelo trabalho forçado, não foi dado a ele uma garantia de estudo, uma seguridade de alimentação e muito menos uma habitação adequada. Então, a dívida social que o Brasil como um todo tem por ter sustentado 388 anos de escravidão não é pouca. Ceará-Mirim, eu costumo dizer que ela tem uma dívida muito grande. Você imagine que de milhares de escravizados que foram traficados da África para essa região do Vale do Ceará-Mirim, quando houve a extinção da abolição, no dia 13 de maio de 1888, dos milhares de escravizados que vieram em navios negreiros para a nossa região, apenas 700 estavam vivos. Então, se alguém perguntar se existe uma dívida, quando a gente olha em números, já vê que a dívida é muito grande.
nós temos uma herança cultural muito grande. Não só a herança do jeito de andar, do jeito de falar, até o olhar das pessoas, elas ainda olham para as pessoas com um olhar de inferioridade. Quando a gente chega, às vezes para conversar numa área rural, você entra na casa de uma pessoa dessa, as crianças geralmente já correm, até mesmo os adolescentes já ficam vergonhosos, não querem falar, ficam com medo. Então isso ainda é uma herança que nós temos desse patriarcado que lutou para que isso se permanecesse ainda vivo na mente das pessoas. Um pouco mais à frente, seguindo aqui por essa estrada, tem umas ruínas de umas casas que a gente vai precisar ir até lá para que vocês entendam melhor o que foi que aconteceu aqui depois da famosa Lei Áurea. Quando passou o êxtase da liberdade, muitos escravos não tiveram para onde ir. Então, infelizmente, tiveram que se sujeitar, isso já no finalzinho do ano de 1888, a voltar a morar nas fazendas, só que na condição de trabalhador. Essas casas são provavelmente o primeiro modelo de vila operária que se tem notícia aqui no nosso estado. Elas foram construídas por donos de engenhos, depois que alguns ex-escravos voltaram para a fazenda à procura de trabalho. E nem adianta pensar, nossa, como os senhores de engenhos ficaram bonzinhos depois que os escravos ganharam a liberdade, deram até casas para eles morarem. Não, nem pensa assim, porque não tem nada a ver com isso. Na verdade, os senhores de engenhos construíram essas casas para evitar que as fazendas se tornassem uma grande favela. E mesmo existindo uma relação de trabalho entre eles e os ex-escravos, ela era bem exploradora ainda. Não trabalhador assalariado, porque na época a Constituição do Brasil não tinha um salário definido, mas moravam em casas chamadas de vila operária. As casas de moradores foram construídas em quase todas as fazendas, inclusive Ceará-Mirim é lotada delas, e eles passaram a morar nessas casinhas em troca só da alimentação. Agora, pensa comigo como é que não estava a cabeça e o bolso do dono de engenho aqui de Ceará-Mirim, tendo que pagar por uma mão de obra que ele tinha de graça até bem pouco tempo e vendo também a procura pelo açúcar brasileiro na Europa cair drasticamente. Mas se engana quem acha que o fim do ciclo do açúcar no Brasil foi o fim dos engenhos aqui em Ceará-Mirim. Eu agora vou lhe mostrar um engenho que funciona até hoje. Mas enquanto eu sigo até lá, fique aí com o recadinho de alguns dos nossos parceiros. A ideia era recomeçar, porém com as técnicas tradicionais dos engenhos adaptadas às boas práticas de produção. Ainda que o processo de fabricação dos produtos seja muito semelhante ao do passado, a modernização de algumas ferramentas reduziu a quantidade de funcionários necessários no engenho. Todos os meses saem daqui cerca de 80 toneladas de rapadura e açúcar. Na aventura de hoje eu estou percorrendo a Rota dos Engenhos em Ceará-Mirim, vivendo em loco uma parte da história do nosso estado e país que se passou entre os séculos 18 e 19. Dos milhares de escravizados que vieram em navios negreiros para a nossa região, apenas 700 estavam vivos. No período do Brasil colonial, Ceará-Mirim chegou a ter 150 engenhos de açúcar. Sumam da minha fazenda, seus negros infelizes! Sumam! Sumam daqui! Uma canetada da coroa que fez ruir muitos negócios aqui nas terras dos verdes canaviais. Muitos, mas nem todos. A ideia era recomeçar, porém buscando as técnicas tradicionais dos engenhos adaptadas às boas práticas de produção e atendendo às normas de produção diferente do que era antigamente. Então, foi exatamente nesse pilar que a gente se instalou. Tanto é que a meta era buscar equipamentos modernos para que a produção atendesse principalmente a legislação. A rapadura e açúcar produzidos hoje no engenho Vale Verde é distribuída em praticamente todo o Rio Grande do Norte e em algumas cidades da Paraíba também.
Obviamente, as boas práticas garantiram mais dignidade e segurança aos trabalhadores. E ainda que o processo de fabricação dos produtos seja muito semelhante ao do passado, a modernização de algumas ferramentas reduziu a quantidade de funcionários necessários no engenho. Todos os meses saem daqui cerca de 80 toneladas de rapadura e açúcar. Produtos que já se tornaram referência regional. Nosso meio de divulgação é oferecendo, como se fosse dando a cara a tapa mesmo, oferecendo o produto, degustando, né, para degustar. E é exatamente essa receptividade, os feedbacks das pessoas são unânimes, todos que provam passam a consumir. Na aventura de hoje eu vim até Ceará-Mirim para explorar a Rota dos Engenhos e reviver um pouco da história do Brasil colonial que ainda resiste na cidade. Um passado que no presente pretende voltar a movimentar a economia da região. O maior defensor dessa ideia, sem dúvida, é o Barão de Ceará-Mirim. É assim que costumam chamar o personagem encarnado pelo pedagogo Francisco Ferreira. Ele é o melhor guia da região e quem eu recomendo você contactar antes de vir para cá. É que as visitas precisam ser agendadas com antecedência. Vários grupos, até mesmo escolas, têm vindo conhecer esse roteiro turístico de muita história e cultura. Mas se seu interesse for pela rapadura, mel, açúcar ou cachaça que são produzidos aqui na região, o lugar certo para ir é no Engenho Vale Verde. Além de comprar direto na fonte, você ainda pode conferir um pouco de como é essa produção nos dias de hoje. Que programa incrível! Viver a história dessa cidade, que se mistura com a história do nosso país, foi emocionante. O Repórter Aventura deste sábado fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.